Ora, muito boa noite, cá estamos de novo para o nosso Evangelho, serenamente, tranquilamente, sentem-se nas vossas cadeiras, ponham a água em cima da mesa e os copos, vamos falar com Jesus. E, portanto, é um momento muito importante na nossa vida. Bem-vindos e vamos começar. Página 30. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores, pagamos erros e isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida.
Na noite de hoje, divino amigo, nesta cadeia de fraternidade e de amor, nós te pedimos que os nossos familiares que já partiram para a pátria espiritual possam ser autorizados a estar presentes. Te pedimos por todos quantos estão em sofrimento, que permitas que os nossos guias, os nossos mentores possam estar conosco, intuindo-nos, ajudando-nos. Fica conosco, Mestre, com a tua paz, a tua luz, o teu imenso amor. Do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, o item 1, 2 e 3. O que é preciso para se ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem viver na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Estando reunidas todas as nações diante dele, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, precisei de teto e hospedastes-me, estive nu e vestiste-me, estive doente e visitaste-me, estive preso e foste-me ver. Então os justos perguntar-lhe-ão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me alojastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe perguntarão também: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede ou sem alojamento, ou nu, ou doente, ou na prisão e não te assistimos? Mas ele lhes respondeu: Em verdade, todas as vezes que faltaste a dar assistência a um destes mais pequenos, faltaste a dar-me a mim mesmo. Então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então o doutor da lei levantou-se e disse-lhe para o tentar: Mestre, que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Que está escrito na lei? Que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faz isso e viverás. Mas este homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, o cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote que descia pelo mesmo caminho apercebeu-se e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado com compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe azeite e vinho nas feridas e as tratou. E pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários que deu ao hospedeiro e disse-lhe: Trata muito bem este homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar.
qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse-lhe Jesus, e faz o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume à caridade e à humildade, isto é, às duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas duas virtudes como sendas que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgares os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e de que dá a ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade. Ele a põe nitidamente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus dá sobre o juízo final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Aos homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, ele tinha de apresentar imagens materiais chocantes e capazes de impressionar. Para melhor apreenderem o que dizia, tinha mesmo, de quanto à forma, não se afastar muito das ideias recebidas, reservando sempre para o porvir a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Neste juízo, ele pergunta se substitui esta ou aquela formalidade, se observou mais ou menos esta ou aquela prática exterior. Não. Ele inquire tão somente uma coisa, a prática da caridade, e pronuncia-se dizendo: vós, que assististes os vossos irmãos, passai à direita. Vós, que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre um que crê de um modo e o que quer de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições para a salvação, mas a única condição. Se houvesse outras que a substituíssem, ele as teria referido. Se ele coloca a caridade em primeiro lugar, é porque ela abarca implicitamente todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O texto de hoje tem por título A Grande Evolução, do livro Depois Vem Segue-me, de um espírito muito querido a esta casa, Maria Teresa de Magalhães, e psicografado por Arnaldo Costeira. Não poderão restar dúvidas sobre a grande evolução cultural a que se assistiu nos 2 últimos milénios, como se pode verificar igualmente a que se operou desde Moisés até Jesus. São provas iniludíveis do progresso que a lei de Deus preconiza sempre, em todos os tempos da humanidade. Como se não pode constatar a mudança profunda em termos morais, particularmente desde os fins da Idade Média e progressivamente desde que a pena de morte começou a generalizar-se nas sociedades da Idade Contemporânea. Mas a evolução tecnológica, que resultou do choque civilizacional que desencadeou a Revolução Industrial, determinou o aparecimento de todos os sinais que Jesus anunciara sobre os finais dos tempos, interpretados erradamente como fim do mundo,
e não como o fundo da lição preconizava, que era o das grandes transformações que passariam a ser realidade com o grande choque financeiro. Será que não assistimos realmente a esses finais, quando se vislumbram dificuldades maiores, que bem poderão colocar-nos num novo caminho, em que a posição individual de cada ser humano passará a condicionar a conduta de pequenos grupos, das famílias, envolvendo diretamente os pequenos povoados, as nações e a humanidade em seu conjunto? A parábola do bom samaritano aí está para nos fazer refletir, certamente despertando as sociedades religiosas adormecidas, obrigando-as pela explosão informativa provocada pela rapidez da comunicação, que não permite mais esconder os atos individuais e coletivos a que se juntam as pequenas grandes tragédias, por enquanto marcadas por catástrofes naturais, que surgem de dia para dia em maior número. E certamente, a curto prazo, pelas tragédias humanas a que a humanidade tem assistido impávida e serena, esquecendo que fome e guerra estão generalizadas no anonimato da fome e da corrupção, que afastaram religiões e políticos da reflexão sobre a caridade e solidariedade que deveriam unir os homens e que Jesus tão bem abordou, não só para aqueles de seu tempo, que tinham ouvidos de ouvir, mas sobretudo para os vindouros, que a seu tempo teriam de compreender em termos espirituais o inesquecível Sermão da Montanha. Faz, pois, a tua parte. Medita sobre o que desejarias te fizessem, te tivesses caído nos precipícios da dor, ou se, por virtude da sábia lei da eternidade, te vier a visitar na tua caminhada futura. A pouco e pouco, as boas vontades se unirão para contribuírem para a solução de tantas dores que avassalam uma parte significativa da humanidade, que a todos convida para a socorrer, ensinando e aliviando suas dores. É evidente que a mensagem de Jesus está atual, perfeitamente atual. Embora aqui ou ali se vejam alguns respingos de ignorância, falando que, de facto, é uma filosofia de há 2000 anos que está ultrapassada. E até mesmo a filosofia esclarecida, ou tornada mais esclarecida pelos espíritos, para falarmos dos espíritos da verdade, que vieram realmente repor a verdade sobre o cristianismo primitivo e mostrar que, afinal, está mais atual do que nunca. Não é possível hoje olhar a codificação espírita, leia-se entre linhas o cristianismo redivivo, trazido na sua pureza inicial, desprovido de determinados conceitos, determinadas considerações agarradas ao materialismo, que vêm sendo alimentadas por mentes um pouco obtusas, por conhecimentos muito fracos daquilo que determinados filósofos da atualidade querem mostrar que estão acima de qualquer suspeita. Esta leitura hoje da parábola do bom samaritano é reflexo disso, numa altura em que se fala muito de racismo para a esquerda, racismo para a direita, esta morte por racismo, aquela também por racismo, e não se fala nisto distintamente, se é desta cor para aquela, se é daquela cor para esta, não se fala distintamente que é uma condição dos espíritos que somos encarnados e que vivemos num mundo que nós próprios construímos. O atraso espiritual que nós vivemos foi construído por nós, não nos foi deixado pelos outros, porque nós somos, todos nós, somos os de hoje, já fomos os de ontem, já fomos há 1000 anos, há 2000 anos, já vivemos fases diversas da nossa evolução. E nós é que criamos esse status quo, nós é que criamos esta situação de atraso espiritual. Se na época se cuspia para o lado, quando os judeus passavam por um samaritano, 2000 anos de distância, nós não vemos isso cuspir para o lado, que até pode dar multa, e só por isso, mas fazemos às vezes pior, que é o desprezo social que nós voltamos à vida social, que representa também um meio de evolução que a doutrina de Jesus trouxe e que nós fomos conservando na gaveta, guardada para sabe-se lá quando. Então vamos ponderar sobre essa situação de hoje, do dia a dia, a forma como a gente vive, como olha o próximo, como olha aqueles que marcham à nossa volta. E
tomarmos definitivamente em mãos a verdade sobre a caridade e sobre aquilo que ela representa. Não é fora do espiritismo, não há salvação. Também ainda não vimos nenhum espírita dizer uma barbaridade dessas. Mas não é fora da minha religião, fora dos conceitos religiosos que eu sigo, que não há salvação. Não há salvação, é fora da caridade. E a caridade está em toda a parte. A caridade pode ser praticada por todos, indistintamente brancos, negros, mestiços, amarelos. Todos podem ser caridosos, todos podem pôr em marcha o amor fraternal, o amor filial, o amor conjugal, o amor físico e o amor espiritual. Que ninguém separe aquilo que une as criaturas em termos espirituais e não que une as criaturas por meia dúzia de normativos que não respeitam nada nem ninguém, muitas vezes, e que se limitam apenas a coagir os encarnados a não fazerem tanto mal com medo de irem para o inferno. Vamos ponderar sobre esta realidade. A mensagem que hoje está subjacente a esta mensagem da parábola do bom samaritano é um convite para essa reflexão, é um convite para essa meditação sobre tudo aquilo que representa o ensino de Jesus, tudo aquilo que representa a boa nova de Jesus. E nada melhor do que recomeçar, vá lá, ou, digamos assim, aprofundar do que o Evangelho do Lar para nós, no íntimo familiar, podermos refletir, podemos alimentar dentro das nossas relações, alimentar dentro de cada um de nós, para podermos expandir para a sociedade e criarmos um novo mundo, um mundo melhor. Alguma pergunta? Então, já são tipos de reflexão que podem continuar daqui a pouco a dialogar uns com os outros. Porque é isto, porque é que aquilo, porque é que eu passei e deixei à distância aquela pessoa que me pediu um pão. Voltaremos ao tema do pão, que tantas vezes é um meio muito, muito simples de socorrer aqueles que têm fome. Vamos então agora fazer a nossa irradiação final, a encerramento. Eu vou pedir aqui à nossa irmã que faça agora então a prece de encerramento. A irradiação final. Senhor Jesus, espiritualidade maior, vos pedimos que tirem de nós, levem de nós todas as boas energias e projetem sobre quem mais necessita em todos os lares, lares mais abonados, lares menos abonados, casas com tantas necessidades morais e físicas. Sobre todas elas, Senhor, sobre todas elas, esparge a tua luz, leva de nós, para que pelo menos hoje, ainda que por breves momentos, se possam sentir em paz, com o coração aquecido, e que todas estas famílias, muitas vezes que não estão em harmonia, se harmonizem, se unam. Leva de nós, Senhor, que assim seja. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus. Quando a vida é provação no caminho da mudança, só Jesus. Ele é o nosso guia que nos traz o seu amor, consolação. É Jesus, nosso irmão. Quando a vida é solidão, carreando para nós o sofrimento. Quando ela é isolamento no caminho da mudança,
cingindo sobre nós o seu amor. Só Jesus abranda a dor. Vem, Senhor, nesta hora de medo, mas mudança. Vem, Jesus, volta para ser a nossa esperança. Um homem novo surgirá das trevas do pavor, e o materialismo cairá com esta grande prova para entrarmos numa rota nova. Quando a vida era prazer desmedido na imensa escuridão, quando o homem mergulhou em luxúria desmedida, a perdição, esqueceu os seus deveres, afastou-se de Jesus, o Salvador, e chamou para si imensa dor. Foi o aborto cego e surdo, a matança de inocentes seres sem voz, a eutanásia, crime hediondo, a matança de tantos pais ou avós. Mas o Pai clemente e justo interveio para abafar tanto horror e escolheu o caminho do amor. Vem, Senhor, nesta hora de medo, mas mudança. Vem, Jesus, volta para ser a nossa esperança. Um homem novo surgirá das trevas do pavor, e o materialismo cairá com esta grande prova para entrarmos numa rota nova. Para entrarmos numa rota nova. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Não se esqueçam de beber a água que puseram para fluidificar. Ficamos por aqui. Boa noite. Até para a semana, se Deus quiser.